Sei que formoso és, incomparável teu poder, mostra-me tua glória. Quero ver teu rosto. Sei que formoso és, incomparável teu poder. Os céus proclamam tua glória, manifestam a tua justiça. Quem impedirá o mover de suas mãos? Ao pobre e ao fraco exalta, demonstrando tua misericórdia. Quem não temerá? Quem não te louvará? Diante de ti estou, eu quero me envolver, sair tocado por tua glória, ver meu rosto resplandecer. Sei que em ti, Senhor, está a força e o poder. A tua glória eu quero ver. Me mostra agora o teu poder. Mostra-me tua glória, quero ver teu rosto. Sei que formoso és, incomparável teu poder. Mostra-me tua glória, quero ver teu rosto. Sei que formoso és, incomparável teu poder. Os céus proclamam tua glória, manifestam a tua justiça. Quem impedirá o mover de suas mãos? Ao pobre e ao fraco exalta, demonstrando tua misericórdia. Quem impedirá? Quem não te louvará? Mostra-me tua glória. Olá, amigos e irmãos, boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde você estiver, que a paz que excede todo entendimento humano possa invadir o teu coração
invadir o teu ambiente de trabalho, invadir a tua família, enfim, a tua casa. Que a paz de Deus venha sobre você. Estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma terça-feira, falando sobre oração, né? O tema desse programa, que durante o ano todo a gente passou aqui as terças-feiras juntas, falando sobre oração, é uma sala de oração, é um tempo onde a gente tem muito especial. E foi um nome que eu tirei, primeiro de um evento que a gente tinha aqui às sextas-feiras com os jovens de oração e também de um trabalho ministerial que faz uma igreja dos Estados Unidos, me fugiu o nome agora, que eles têm lá um tempo todo para orar, durante muito tempo eles fazem essa sala de oração e eles dão esse nome também. Achei que tinha tudo a ver com esse tempo que nós tivemos aqui durante esse ano. É sempre importante falar sobre isso, necessário, ainda mais nos nossos dias onde vivemos um ativismo espiritual muito grande, né? Fazemos muitas coisas e esquecemos do mais importante, que é termos o nosso tempo com Deus, ter um tempo ali com o Espírito Santo, ter um tempo ali com o Senhor Jesus, gastarmos nosso tempo ali ouvindo Deus falar ao nosso coração, falarmos também ao coração de Deus, sermos intercessores, sermos pessoas que estão ali batendo na porta, estamos ali preenchendo a brecha da oração, e isso é uma grande bênção, isso é uma grande bênção. Durante o ano todo, nós viemos falando de frases, falando de pensamentos de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e trouxemos isso o ano todo durante o programa. Para o programa de hoje, a gente vai estar mudando um pouquinho o formato. Por quê? Por quê, pastor? Porque hoje é o nosso último programa desse ano, antes do recesso que nós fazemos aqui na programação online, tá certo? A partir de segunda-feira da semana que vem, já começam alguns reprises dos nossos programas pela manhã, os programas à tarde também, só o culto de quarta-feira à tarde, que permanece ao vivo, né? Mas na outra semana, se não me engano, é Natal, e na outra semana é Ano Novo, então essas 2 semanas também nós não teremos programação, mas aí volta normalmente depois desse período, tá certo? Mas até o começo de fevereiro, se não me engano, nós estamos com programações online aqui passando reprise para você, mas não deixe de acompanhar, de estar junto com a gente, enfim. Se você não consegue estar aqui pessoalmente para nos encontrar, nos ver, nos rever, mantenha aí conectado aí assistindo aquilo que foi mais importante nos programas durante esse tempo. Eu estou com a Ângela Valtier aqui hoje, também o Paulinho está comigo fazendo um programa aqui hoje, lembrando de algumas coisas importantes que a gente falou, Ângela, durante todo esse ano, de frases, né, de grandes pensadores, homens de Deus, que marcaram o seu tempo, marcaram a sua época, falando sobre oração. Até comentei num culto outro dia de todas essas frases, e existiram frases muito marcantes, muito fortes. Uma talvez das mais importantes, é uma, se eu não me engano, ela é do Martim Lutero, e você pode confirmar para mim, Ângelo, o autor dessa frase aí, que ele dizia assim: oração é para os fracos, por isso eu oro. Oração é para os fracos, por isso eu oro. Isso é muito relevante para a nossa vida. Isso é muito importante. Se você sente necessidade de Deus, se você sabe que precisa de Deus, não há outro caminho. A leitura de bons livros é maravilhosa, assistir bons pregadores, boas mensagens, isso é maravilhoso. Fazer muita coisa é muito bom, mas o tempo de oração é para quem é dependente. Quem se sente independente, quem se sente dono de si, quem se sente a última bolacha do pacote, aí pode fazer as coisas sem orar. Agora, quem precisa de Deus, quem quer ser somente um instrumento nas mãos do Senhor, aí você precisa depender da oração em todo o tempo, tá certo? E que Deus te abençoe. E hoje o programa todo vai ser falado sobre oração. Não nos moldes, claro, que a gente vinha tendo, né, nos últimos programas, mas através de uma oração só. É um texto só hoje, uma oração só, vai ser o tempo todo pensando sobre esse texto, porque fala de uma oração muito importante, daquelas icônicas, simbólicas, que a Bíblia traz marcantes, como a oração de Ana, lá em 1 Samuel, como a oração que foi feita por Maria, enfim, orações que são grandes marcas, né? Mateus capítulo 6, a oração que Jesus ensina, que são grandes marcas na história bíblica de orações que cravaram o seu lugar especial na história e também dentro do contexto bíblico pela sua realização também. A oração que Josué faz, já em Josué capítulo 10, onde ele pede para o sol parar e o sol para, enfim, todos esses momentos de oração marcantes de homens e mulheres de Deus são esses ícones da oração da Bíblia, e esse aqui com certeza também é um desses momentos muito especial, marcante, que nos ensina, já vem ensinando há muitos anos e vai nos ensinar também um pouquinho hoje. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 10, 9 e 10. É a famosa, conhecida oração de Jabes. Oração de Jabes.
1 Crônicas 4, versículo 9, está dizendo o seguinte, a gente está na NVI hoje, tá bom? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E aí o finalzinho do versículo 10 diz o seguinte, e Deus atendeu ao seu pedido. E Deus atendeu ao seu pedido. É maravilhoso esse texto. Esse texto aqui é um texto muito profundo. Tem um livro também, Ângela, que eu queria que você procurasse a capa dele aí, do Bruce Wilkerson, né? A oração de Jabes. Já li, acho que umas 7 vezes seguidas esse livro, para ver se conseguia entender, compreender, assimilar, buscar. Essa oração de Jabes aqui, que eu vou passar para vocês aqui hoje, durante o programa, é uma oração que eu já faço há mais de 2 anos. Sempre eu estou orando como Jabes orou nesse dia, depois que eu li esse livro, do Bruce Wilkerson também, que ele ensina isso no livro, e ele fala que ele faz isso no livro, eu também passei a fazer. Muita coisa vem acontecendo, não é mantra, não é essa minha esperança de ter uma oração repetida ou repetitiva, não é nada disso, mas dentro dos fundamentos dessa oração, dentro daquilo que essa oração traz como estrutura, você aprende coisas poderosas de Deus e você passa a viver coisas tremendas de Deus. Você leu comigo aí, que começa no versículo 9, tá aí. Obrigado, viu, Ângela? Olha lá, a oração de Jabes. Na verdade é um mini livro, né? É um livreto de bolsa, né? De bolsa. E tem poucas páginas também, mas é uma baita de uma literatura. Você que está aí do outro lado e não leu ainda, pegue, compre esse livro, leia. É uma grande bênção. É difícil de achar, viu, Ângela? Esse livro aí. Está esgotado, né? Esse livro é difícil de achar. Eu lembro que eu li um emprestado. Preciso procurar nas minhas coisas lá para ver se eu devolvi. Se eu não devolvi, já nunca mais vou devolver. Mas se eu devolvi, vou ter que achar outro. Porque esse livro... Pode ser, né? É maravilhoso. Já leu, Jaltir? Já leu, Paulinho? Vale a pena. Esse vale a pena, essa leitura. Aí o versículo 9 está dizendo o seguinte. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Então Jabes, na verdade, a gente pensa que é uma história contada, mas a mãe de Jabes não está profetizando algo de mal contra ele. Mas ela está dizendo que para ele nascer, ela teve muita luta, muita dificuldade. O texto começa dizendo que ele foi o mais respeitado da sua família, já dando um vislumbre do futuro. No seu nascimento, ele recebeu o nome de alguém que carregava dores, de alguém que carrega dores. Você sabe disso, quem não sabe, aprenda. Os nomes dados aos filhos em Israel simbolizavam coisas, simbolizavam situações. Quando Deus manda Isaías dar nome para os filhos dele, Ângela, ele está simbolizando coisas que iam acontecer em Israel. Quando nascem outros filhos, ou com filhos de profetas, onde Deus também tinha algumas coisas para falar com Israel, ele fazia com que os profetas dessem o nome dos seus filhos debaixo dessas condições. Quando nascem os 2 filhos de José, o Manassés e o Efraim, os nomes desses rapazes significam coisas. Me fez esquecer as dores do passado, outro me fez lembrar do futuro. Enfim, o nome de Jesus tem um significado. Por isso o Espírito diz, né, aquela mulher, olha, o anjo fala, olha, dá o nome dele de Jesus. Por quê? Porque tem um sentido, tem um significado. E isso acontece todas as vezes. O Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. Lá na frente, o que ele está fazendo com o anjo? Segurando o calcanhar do anjo. Por quê? Porque todo o nome tem na intenção do coração do pai um sentido, no coração da mãe um sentido. João Batista, não é? O João Batista, o João que batiza, ele foi um anjo que mandou dar esse nome a ele. Então todos os nomes em Israel, ou a maioria deles, tem um sentido, tem uma motivação de ser entregue, tem uma razão de ser. Não é como hoje, né? Que hoje você vê muitas mães dando nome porque é o nome da moda, ou porque é o nome que a atriz também deu nome. Algumas não sabem nem o sentido, não sabem o significado. Alguém dá nome porque era o nome de uma pessoa, era o jogador, era o artista, etc, etc, etc. Quantas pessoas que a gente não conhece, né, Angela? Os mais antigos davam o nome do artista que ele gostava, davam o nome tudo errado, né? Às vezes era um artista americano, aí eles davam o nome tudo errado, né? Michael Jackson, aí dava outro nome. Exatamente, e aí a coisa, mas aqui o contexto é esse. Como ele nasceu com muita dificuldade, a mãe não, vai ser Jabes o nome dele. Por quê? Porque ele vai ter essa história de luta, de dor, de dificuldade.
E aí no versículo 10 mostra exatamente a oração de Jabes. É nessa oração que eu quero ficar junto com vocês hoje, durante esse tempo que a gente tem aqui, até às 16 horas dessa tarde, terça-feira. O texto está dizendo o seguinte: Jabes orou ao Deus de Israel. A primeira coisa que esse texto aqui já vai nos ensinar é a questão da oração pessoal e particular. Eu preciso ter a minha oração particular com Deus, eu preciso ter o meu tempo com Deus, não posso terceirizar isso não pode acontecer, eu preciso ter o meu tempo com Deus. É Jabes quem está falando com Deus sobre isso. Não é a mãe de Jabes, não é o pai de Jabes, ou o pastor de Jabes, ou um líder de Jabes. Muitos de nós ficam naquele negócio, eu preciso pedir para alguém orar. Isso é saudável, intercessão é saudável, ajuda de oração, amigo de oração, pessoas intercedendo, tudo isso é maravilhoso. Mas é muito importante que eu saiba que nada disso tem mais valor ou o mesmo valor do que a minha oração. Mas pastor, e se eu levar para líder do ministério de intercessão? Isso não tem mais valor do que a sua própria oração. As pessoas que estão ao seu redor com certeza podem sentir a sua dor, podem sentir a sua situação, podem orar por você, mas nunca é como você está orando. Só o dono da dor é que sabe o tamanho dessa dor. Só o dono da situação é que sabe. Então, quanto mais você internaliza aquilo, vive aquilo, mais você pode expressar aquilo em oração. Só os pais de uma criança internada é que sabem realmente a dor. Eu sei, por ser pai, que tipo de dor pode ser essa, mas a dor de saber são os pais quem sentem. A dor de ter uma mãe, um parente, enfim, alguém ao seu redor passando por uma luta, por um problema, as pessoas ao redor podem conhecer a dor, mas aquele que está enfrentando, aquele que está passando é que realmente sabe. O que o texto começa a nos dizer, o que o Espírito começa a inspirar o autor para escrever, é que Jabes não terceirizou a sua luta, o seu problema, o seu futuro, o seu destino. Ele decidiu orar, ele decidiu colocar a vida dele em oração. E a oração ela é tão poderosa quando ela é feita assim, porque ela mostra a tua intimidade com Deus e mostra a pessoalidade de Deus para você. Lembra lá do Salmo 23, se eu não me engano? O Senhor é o meu pastor. Isso não é um terceiro, isso não é uma adjacência, isso não é alguém que está complementando, isso não é intercessor, não. O Senhor tem a pessoalidade na questão. Tem a pessoalidade, tem alguém que está falando com Deus por conta própria. Eu estou falando com o meu Senhor. O meu Senhor está falando comigo. E o que Jabes está ensinando aí, a primeira coisa é isso aqui, é um pedido pessoal. É algo entre ele e Deus. Você precisa ter isso. Você precisa. Quando a Bíblia ensina lá em Mateus 7, pedir e dar-se-vos-á, ela não está ensinando o intercessor fazer isso por você. Não, está dizendo você pede aquilo que você precisa receber. Isso é algo que nunca vai poder ser terceirizado no meio cristão. A oração. A oração é algo que ninguém pode terceirizar. Você pode colocar o teu pedido na caixinha de oração. Pô, eu me lembro que o ano passado, o ano todo praticamente, eu impunha as minhas mãos sobre aquela caixinha de necessidades e desejos, orando pelas pessoas, e eu acredito que a oração do justo ela é eficaz, ela tem resultado, ela fomenta coisas nos céus. Mas não adianta eu orar e a pessoa que fez o pedido, que tem a necessidade, que tem um desejo, não orar. Você precisa estar buscando a Deus. O primeiro ponto dessa história, no versículo 10, é isso. Jabes tem ali o entendimento de que é uma oração pessoal. Assim começa o texto. Jabes orou ao Deus de Israel. Entenda isso, entenda isso. Se Deus mudou a vida de Jabes, se Deus atendeu a Jabes, Deus também pode atender você, mas você precisa orar. E a oração começa o seguinte: abençoa-me, abençoa-me. Nós precisamos da bênção de Deus. Precisamos pedir pela bênção divina. Precisamos pedir para que Deus nos abençoe como pastor. Deus sabe como nos abençoar. Precisamos pedir para que Deus nos abençoe primeiro no âmbito geral, ter a bênção de Deus, ter o favor de Deus, ter o cuidado de Deus, ter a boa mão de Deus, ter o respaldo de Deus. Quando Esdras está saindo em direção a Israel, ele pede para que Deus o abençoe. Quando Neemias está saindo em direção a Israel para restaurar os muros agora, ele pede para que Deus o abençoe. Quando Jacó está indo em direção à casa do seu tio Labão, fugindo do seu irmão, ele pede para que Deus o abençoe. Nós precisamos pedir a bênção de Deus. Precisamos pedir o cuidado de Deus, o livramento de Deus, o favor de Deus. Tudo isso faz parte da bênção de Deus.
Tudo isso faz parte do cuidado de Deus. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Essa é a oração de Jacó. Mas que bênção que é essa, pastor? Deus sabe que bênção é essa que ele precisa. Quando eu peço para Deus abençoar, eu não estou dando uma receita de bolo para Deus. Olha, Deus, faz desse jeito, faz de outro jeito. Não, eu estou pedindo, Deus, eu sei que o Senhor também sabe como me abençoar. Eu sei que existem diversas orações na Bíblia que são orações descritivas sobre uma necessidade. Eu citei uma aqui no comecinho do programa, Josué capítulo 10. Deus, para o sol para a gente vencer os inimigos, para não ter dispersão, para não ter aquela trégua noturna, para não acontecer isso. Para o sol, e Deus vai lá e para o sol. Deus atendeu a uma oração direta. Mas diversas vezes também você vai encontrar pessoas dirigindo-se a Deus, sabendo que Deus sabe, sabendo que Deus conhece, sabendo que Deus entende, sabendo que Deus sabe exatamente onde, quando, como e por que nos abençoar, qual é a área de necessidade. O que Jabes está dizendo é o seguinte: Senhor, eu não posso viver sem a sua bênção, não posso viver sem o teu cuidado, sem o teu favor. Me abençoa, mantenha a tua destra sobre mim, mantenha a tua mão de comunhão nas coisas que eu colocar na minha mão. Deus, me abençoe em tudo que eu fizer. Há promessas de bênçãos para todos nós. Há promessas de bênção sem medida. Há promessa de bênção sacudida, recalcada, transbordante. Há promessa de grandes bênçãos para quem está pedindo para que Deus os abençoe. Não, eu não preciso falar nada porque Deus já sabe. Isso é verdade também. Mas a Bíblia diz que mesmo que Deus saiba de muitas coisas, precisamos buscar e falar com Ele. Precisamos orar, falar e insistir em falar com o Senhor. A oração muitas vezes pode ser direcionada. Ela pode ter um intento final. Senhor, eu preciso me abençoe nisso aqui que eu vou fazer amanhã, uma entrevista de emprego, um contato com um cliente, um contrato que eu tenho para fechar, alguém que eu vou me encontrar, alguém que pode, enfim, fazer uma coisa ou outra coisa, ou estou indo para uma visita numa familiar, num hospital, ou alguém está vindo a mim para uma oração, ou qualquer outra situação do seu dia a dia. Você pode sim pedir especificamente, mas nós precisamos pedir uma bênção mais global, uma bênção maior, uma bênção que venha sobre nós para cuidar de nós. E Jabes começa assim: eu preciso da bênção do Senhor. Aquele negócio da comunhão, da proximidade, do favor, do cuidado de Deus. Me abençoa, ele diz aqui. Abençoa-me. E aí ele diz: abençoa-me e aumenta as minhas terras. O livro do Brook Wilkerson, ele fala sobre duas coisas. Que Jabes pede a bênção material e a bênção aumenta as minhas terras e aumenta as minhas tendas, se eu não me engano. Um está falando exatamente de bens, está falando para Deus o fazer prosperar, o fazer crescer. E todo mundo precisa dessa bênção. Todo mundo quer poder adquirir coisas, conquistar coisas, viver experiências. Precisamos que Deus abra portas, que Deus faça, que Deus prospere. Que Deus nos faça viver mais do que a nossa condição financeira permite, através de outras pessoas, das experiências de outros, das bênçãos de outros, viver situações onde só Ele pode nos levar, lugares que Ele pode nos colocar. Isso é aumentar as minhas terras, aumentar os meus bens. Você tem que ter sonhos também nesse sentido. Projetos materiais de crescimento, desenvolvimento, de aquisição. Você tem que ter para pedir esse tipo de coisa. Não, se o que eu tenho está bom, então nem precisa pedir por isso. Nem precisa pedir por isso. A oração que Jabes faz é dizer: Deus, aumenta as minhas terras. Eu quero expansão de bens, eu quero poder progredir, eu quero poder avançar. E também quero expansão de tendas. Que na minha concepção, na oração que eu faço diariamente, eu peço para que Deus me leve mais longe. Através daquilo que eu falo, através daquilo que eu escrevo, através daquilo que eu represento, através do nome, através da lembrança que alguém possa ter de mim. Através daquilo que você faz ou daquilo que você representa, você ir mais longe, você ser conhecido em mais lugares. Quem pode fazer isso, se não Deus? Quem pode levar o teu nome até o coração de uma pessoa num outro estado, num outro país, talvez num outro continente? Quem pode fazer isso, se não Deus? Quem pode levar, de repente, uma mensagem de WhatsApp sua com uma oração ou com um ensinamento, fazer isso correr o país todo, fazer correr talvez o hemisfério todo, fazer correr, quem sabe, a América toda? Quem pode fazer isso, se não Deus? Quem é capaz, quem pode ser capaz, melhor dizendo, de aumentar as nossas terras, nos dar condições de adquirir mais, ao mesmo tempo também nos dar mais
responsabilidade, com responsabilidade notoriedade, com notoriedade reconhecimento, com reconhecimento honra, com essa honra levar o teu nome mais longe. Quem pode fazer isso, não? Deus. Deus pode fazer isso. Agora, se nós não pedirmos por nada disso, não clamarmos por nada disso, Deus entende que isso não é o nosso plano, não é o nosso projeto, não é o nosso desejo, e Deus tudo bem, respeita isso. Jabes ele começa, Deus me abençoa, preciso da tua bênção, preciso do teu favor, do teu cuidado. Depois ele diz, olha, alarga as minhas tendas, alarga as minhas terras, aumenta os meus limites, me leva mais longe, me faz crescer, me faz expandir, me faz prosperar. Há uma versão que fala sobre tendas, Ângela, por quê? Porque quanto maior a estaca da tua tenda vai, maior é a sua tenda, mais espaço você ocupa. Grandes tendas, grandes espaços são de grandes famílias, são de famílias com mais posse, são grandes espaços para grandes comitivas, para um grupo grande de pessoas. O que Jabes está dizendo é isso, olha, o nosso povo vive em tenda, então alarga as minhas tendas. Espera aí, a minha descendência aqui tem uma quantidade de terra, alarga as minhas terras, me dá conquista, me dá condições de conquistar mais, de fazer mais. Então nós precisamos orar nesse sentido. Precisamos orar nesse sentido. Por quê? Para não ficarmos aquém daquilo que Deus tem e nem além daquilo que Deus quer. Porque quando eu oro para que Deus alargue as minhas tendas, alargue as minhas terras, me dê conquistas materiais, me dê conquistas imateriais, mas que levam o meu nome, a minha mensagem, aquilo que eu falo, quem eu sou, mais longe, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor sabe qual é o teu limite para mim. Eu não estou me reduzindo a uma coisa simplesmente, a um espaço, ou a um lugar, ou a uma situação. Não, eu estou dizendo, Deus, o Senhor sabe até onde meu potencial pode ir. E eu quero demais para mim que Deus explore 100% do meu potencial, ou me ajude a explorar 100% do meu potencial. Mas eu sei que Ele sabe até onde eu posso ir. A quantidade de pessoas que eu posso influenciar, até onde pode chegar a minha mensagem, até onde pode chegar a minha relevância, até onde pode chegar o meu nome. Eu sei que Deus sabe, eu não quero retrair isso ou suprimir isso, não, eu quero que Deus leve isso até onde Ele enxergar, até onde Ele entender que eu posso ir. Eu quero que Deus me dê posses, não somente para eu ter um volume, mas para que Deus olhe para mim e fale, olha, isso aqui é a bênção que eu tenho para você. Isso aqui é a quantidade que eu tenho para você. E eu vou ter alegria, eu vou ter satisfação, eu vou ter contentamento de saber que eu não estou debaixo da bênção que eu cavei sozinho, mas a bênção que Deus me entregou. Que o lugar onde está chegando o meu nome, ou as minhas conquistas, etc, 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 é o lugar onde Deus me levou para esse lugar. Não eu fui lá e fiz a coisa acontecer. Então que você possa entender que a oração de Jabes começou com um pedido pessoal e seguir esse passo a passo é muito importante. Ela começa com um pedido pessoal, depois ela cai na bênção de Deus, Deus me abençoa. E depois a sequência diz, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. A mão de Deus é a bênção de Deus, que a tua mão esteja comigo. Aí diz o seguinte aqui, guardando-me de males e livrando-me de dores. Vamos enxergar isso aqui também de duas maneiras. Tem coisas que estão exteriores a nós, que vêm nos fazer mal. Uma flecha lançada contra nós, pessoas ruins tentando nos derrubar, nos diminuir, pessoas más, as aflições do dia a dia, tudo isso. O diabo está dizendo o seguinte, olha, aquilo que está exterior a mim, Senhor, que está fora de mim, me abençoa, me guardando. Me guarda da pessoa ruim, me guarda da flecha que ela lança, me guarda da peste, me guarda do olhar maldizente, me guarda da pessoa que me odeia, me guarda, Deus, de tudo que está exterior a mim. Mas a gente sabe que dentro de nós também residem algumas situações. Os nossos maus desejos, pecados do passado, os desejos do velho Adão, a nossa natureza caída, restaurada em Jesus, sim, é verdade, remida e lavada no sangue, sim, é verdade, mas que se você bobear 5 minutos, ela volta à tona. O que Jabes também está dizendo? Olha, Senhor, me guarda daquilo que está exterior a mim, daquilo que eu não posso gerir, não posso controlar, que são situações que o inimigo pode trazer, pessoas más podem vir, situações adversas. Me guarda, Senhor, me guarda, me protege, me blinda, me esconde.
mas também me guarda das situações que estão no meu interior. Aquilo que está dentro de mim, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, aquilo que muitas vezes eu sei que é errado, aquilo que muitas vezes eu sei que não está certo, mas o meu corpo clama por aquilo, o meu desejo é por aquilo, a minha vontade está em direção àquilo. Me guarda, Senhor, e Deus vai te guardar. Jabes, ele aprende a pedir por proteção, e nós precisamos aprender a pedir por proteção. Pedir para que Deus nos proteja, nos livre, nos dê livramento. Quando sair de casa, pedir para que Deus nos guarde dos males do dia a dia, das pessoas ruins e más. Estava vendo um caso outro dia aqui, Ângela e Paulinho, de uma moça que saiu, um rapaz, uma moça saiu com a filha e ela quase sofreu um sequestro na rua. Veio uma pessoa, começou a puxar a criança do braço dela, tiveram ali uma desavença, até que alguém chegou perto, o rapaz soltou e largou. Mas peça para que Deus te guarde. Quantas pessoas assaltadas todos os dias, quantas pessoas, enfim, sofrem acidentes todos os dias. É claro, Deus às vezes tem plano, Deus permite, mas peça para que Deus te guarde. Peça para que Deus te guarde, principalmente das situações que estão dentro de você. Dentro de você. Não há nada pior do que o seu próprio mau desejo. Ele é enganoso, ele é sorrateiro, ele já existiu um dia e talvez está aí apaziguado dentro de você, mortificado, com uma pedra em cima. Então não tira essa pedra de cima dele, não tira o pé do pescoço dele, mantém clausurado, mas peça para que Deus te dê força, peça para que Deus te dê graça. Eu vou orar hoje à tarde aqui no final desse programa, para que Deus te dê força, te dê graça para você lidar com tudo isso. E aí você vai desfrutar de um tempo de proteção de Deus, de um tempo de cuidado de Deus, de um tempo de livramento de Deus. E Jabes desfrutou de tudo isso. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Aí o texto diz que a nossa oração, ela tem a bênção de Deus. Porque o texto está dizendo o seguinte: Deus atendeu ao seu pedido. Espera aí, vamos entender direito isso aqui. Deus atendeu o pedido de Jabes, porque Jabes é melhor do que nós. Deus atendeu Jabes porque Jabes sabia alguma coisa que a gente não sabe. Deus atendeu o pedido de Jabes, por quê? Porque Jabes era especial para Deus e a gente não é. Na verdade, nenhuma dessas questões, elas são verdadeiras, todas essas questões são falsas. Porque Deus ouviu a oração de Jabes. Primeira coisa aqui. Jabes sabe do poder da oração. Por isso ele ora dessa maneira, por isso ele põe os pontos que ele precisa, por isso ele traz à tona com certeza e com uma realidade de vida aquilo que ele precisa que Deus faça. Ele precisa que Deus abençoe, ele quer que as tendas e as terras dele sejam aumentadas, ele precisa de proteção, ele está trabalhando basicamente com os 3 pilares mais importantes da vida do ser humano. A bênção de Deus, as conquistas e a proteção de Deus. Tudo que a gente precisa da bênção de Deus, aí você pode encarar isso como salvação, como graça, como favor merecido, de que Deus te abençoe para você prosperar na vida. Sim, crescer, se desenvolver, levar outras pessoas junto com você, abençoar a sua família, abençoar a sua casa e também proteção de Deus. Precisamos que Deus nos proteja, que Deus nos livre. A Bíblia diz: em vão guarda o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Então precisamos da proteção de Deus. Jabes sabia disso. Deus responde quem ora, Deus responde quem... A porta que abre é de quem bate. O filho que mama é aquele que chora. Então Jabes sabe disso. Como Deus atende Jabes tão prontamente? Porque Jabes, ele sabe, se eu falar com Deus, Deus irá me atender. A oração de Jabes não é uma oração complicada também, é uma oração simples. Se você ler aqui nesses 2 versículos, parece que não tem nada. A gente passa batido, parece que é mais um momento. Não, mas é uma oração simples. Simples, porém profunda. Simples, mas não simplista. Simples, mas não rasa. Não, simples, porém profunda. Simples, porém direta ao coração de Deus. Simples, porém com muita fé em Deus. Tem muita oração rebuscada aí, com palavras difíceis que não dão resultado nenhum. Não alcançam êxito nenhum, não produzem nada. Não produzem nada, porque não são orações feitas com a alma, feitas com o coração, não. São orações feitas de qualquer maneira, por um coração feito de qualquer jeito. Não é uma oração sincera, nem profunda, não. Às vezes é bonita, mas é rasa. Às vezes é bacana de se ouvir, mas não tem nela a espiritualidade que a sustente. E tudo isso faz só mal e não faz bem. Então Deus responde
a oração e atende ao pedido de Jabes. Perceba como a oração ela tem uma influência poderosa em Deus que reflete na vida de Jabes. Todas as pessoas que eu conheço na minha vida que se desenvolveram na fé passaram por esse processo. A oração tocando Deus, Deus tocando essa pessoa. A oração influenciando Deus, Deus, por consequência, abençoando essa pessoa. A oração falada com Deus é Deus respondendo em situações para pessoas. Então, Jabes aprendeu um baita de um segredo, o segredo profundo da oração, que é orar de maneira firme, com fé, com crença, colocando os pilares daquilo que ele precisa e quer e acreditando que Deus pode fazer e Deus pode cumprir e Deus pode realizar. Então, eu peço que você novamente leia esse texto, peço que você novamente volte para esses pontos, novamente leia a oração de Jabes. Versículo 9, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Olha como é que estava projetado o destino desse homem. Mas diz que Jabes orou ao Deus de Israel, o Deus que muda a história, o Deus que muda o futuro. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Que na sua vida, no nome de Jesus, você aprenda a fazer a oração de Jabes. Talvez possa ser a sua oração, não é verdade? Possa ser a sua oração, ela possa levar o seu nome daqui para frente. E através disso você também ser muito abençoado, muito fortalecido e muito revestido. E as bênçãos de Deus vêm vindo sobre a sua vida. Hoje a nossa oração no final desse programa é exatamente por isso. Exatamente por isso. Para que você possa ter orações respondidas, no nome de Jesus. Para que você possa, de trás para frente no texto aqui, ver Deus te livrando daquilo que vem contra você externamente e daquilo que está dentro de você internamente. Também para que você veja Deus aumentando as suas conquistas, sejam elas no campo emocional, no campo físico, no campo espiritual, Deus aumentando as suas conquistas, aumentando as suas terras, ampliando coisas em você. E também ver a bênção de Deus vindo sobre a sua vida. Como é que é essa bênção, pastor? Ela é sem medida, ela é poderosa e ela vem em tudo aquilo que a gente necessita que ela venha. Que essas bênçãos possam ir sobre você e essa vai ser a minha oração por você nessa tarde. Se você puder fechar agora os seus olhos onde você estiver e curvar sua cabeça, faça isso. Se você não pode, somente ore comigo, do jeito que você está mesmo, ouça aí a minha oração e que o Senhor te abençoe. Eu oro agora, Pai, no poder e na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus. Clamando o favor do Senhor, clamando o Teu cuidado e a Tua graça sobre cada ouvinte que está comigo nesse momento, Pai Santo, participando desse tempo de oração, Pai. Essa oração é uma das mais fortes que tem dentro da Tua palavra, Senhor. Essa oração é uma daquelas orações profundas, Pai. Diretas, Pai Santo. Pequenas, Senhor Jesus, em palavras, mas que alcança o Senhor com um tipo de fervor diferenciado, Pai. Eu oro para que cada Jabes, Pai Santo, que está conectado a nós agora, Pai Santo, em algum momento vai ver essa oração, Pai, também saiba que está à sua disposição também o Deus que abençoa. Aleluia, existe um Deus que abençoa, um Deus que põe a mão para a realização, um Deus que prospera, um Deus que abre portas, um Deus que faz. Eu oro, Senhor, para que o Senhor me abençoe, Pai. Me abençoe em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Há também um Deus que atende aos pedidos, Pai. Aumenta as nossas terras, Deus. Aumenta, Senhor, as nossas conquistas, Pai. Nos faz, Pai Santo, prosperar sempre mais, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma medida para cada um. A gente não está de olho grande em ninguém ou em nada que os outros têm. Não, eu sei que o Senhor também tem uma medida para a minha vida. E eu peço também, alarga as minhas terras, alarga as minhas tendas, Senhor. Me dá, Senhor. Abre as portas, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor Jesus, junto com responsabilidade, Pai Santo, que eu sei que vem. Me dá também, Senhor Jesus Cristo, o alargar, Pai Santo, das minhas fronteiras, no sentido, Pai Santo, do nome chegar mais longe, Pai. Da mensagem chegar mais longe, Senhor. De fazer, Pai Santo, com que se prospere também aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ministra, Pai. Que o Senhor leve isso, Pai Santo. Ponha nas asas dos teus anjos, Pai Santo. Leva o nosso nome ao coração de grandes homens e mulheres de Deus ao redor desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos faz dessa maneira, Pai, para a glória do Senhor, Pai. Também nos livra, Pai.
Também nos livra, em nome de Jesus, Pai Santo, das ciladas do maligno, Pai. De pessoas que o diabo usa, Pai. Nos livra de trabalhos, Pai Santo, de candomblé, de feitiçaria, Pai. Nos livra, Pai Santo, de levantes que possam ser, Pai Santo, externos contra nós, Pai. Ações diabólicas, pessoas usadas por Satanás, Pai. Situações malignas, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Tua proteção, Pai. E eu peço também, Deus, por aquilo que está dentro de nós, Pai. Um desejo que foi vencido, um pecado que foi superado, Pai. Uma vontade, Senhor Jesus, que tem sido estrangulada, Pai Santo, morta dentro de nós, Pai Santo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a não voltarmos a essas práticas antigas, Pai. Que o Senhor nos guarde, Pai Santo, e nos dê livramento daquilo, Pai Santo, que já foi um desejo sobre o nosso passado, Pai. E que agora, Pai Santo, é uma vontade distante, Pai. Faça com que isso fique mais longe de nós a cada dia, Pai. E o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor atendeu a oração de Jabes, porque ele foi direto ao Senhor, Pai. E agora, Senhor, eu peço que cada um que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, Pai, também aprenda a ir direto ao Senhor, Pai. E direto a Ti, Deus. É o Senhor quem responde, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz, Pai Santo. Segundo a Tua palavra, como eu li hoje pela manhã, Tu és o alfa e o ômega, Pai, o primeiro e o último, Pai Santo. Tudo começou com um plano Teu, Pai Santo, e vai terminar debaixo do Teu plano, Pai. Tudo começou com uma vontade Tua e vai terminar conforme a Tua vontade, Senhor. Nós rendemos a Ti nessa hora todo o louvor, adoração, toda a glória e toda a honra. E o nome do Senhor, Pai, seja glorificado em todo o tempo, Pai Santo. Assim nós oramos, Deus. Em nome de Jesus, abençoa um povo que busca o Senhor. Abençoa um povo que chora aos Teus pés. Abençoa um povo, Pai Santo, que tem clamado ao Senhor, Pai Santo, que tem buscado a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus e glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, como eu falei no comecinho do programa, estamos entrando em recesso a partir de hoje. Se Deus tiver esse plano, o ano que vem a gente volta com esse programa, senão vai ter com certeza um outro programa abençoado aqui às terças-feiras à tarde. Você que esteve comigo durante todo esse ano, muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ter crescido com o programa, com a nossa oração aqui, com as leituras que nós fizemos, enfim, com tudo que foi explanado e exposto aqui, que o Senhor te recompense e te abençoe a cada dia. Muito obrigado pela tua companhia. Sou sempre o devedor de gente que abençoa, de gente que acompanha a gente e que nos fortalece, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida até 2025, se assim Deus o permitir, tá bom? Mandar um abraço ao seu Vicente Antunes, sempre junto com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Também para o Roberto Júnior. Júnior, que Deus te abençoe grandemente. A Miriam Gonçalves também, que Deus abençoe a sua vida, Miriam. A Inês Juriati, lá de Chapecó, Santa Catarina, que Deus te abençoe também. O Marcelo Amorim, que Deus te fortaleça, meu irmão. E também a Rosana Dias de Carvalho. Um forte abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Obrigado pela companhia durante todas essas terças-feiras aí. E que o Senhor continue a te motivar a orar, a nos motivar, a te incentivar a orar. E que Deus nos abençoe. Tá bom? Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço para vocês. Paz do Senhor Jesus. Um Natal abençoado, um Ano Novo abençoado. Enfim, tudo de bom para você. Forte abraço. Paz do Senhor Jesus.